Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a famosa ou a famigerada LGPD. Vamos esperar uns minutinhos, tem mais algumas pessoas aqui para entrarem. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de vocês estarem aqui hoje. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho de mim para que vocês me conheçam um pouquinho melhor. Meu nome é Marcelo Tossulino, vocês já devem saber, porque de tanto eu falar aí nos vídeos que estavam anunciando a imersão. Eu sou natural do Paraná e morei pelo Brasil inteiro, morei aqui no Sul, morei no Norte e tive a oportunidade de passar uma temporada de 10 anos morando nos Estados Unidos. Também tive a felicidade de morar por um tempo na Ásia. Passei 4 meses na Tailândia, mais 1 mês e meio na China. Então isso me trouxe uma visão de mundo diferente. Eu sou formado originalmente, minha formação é em medicina chinesa e também tenho mestrado em acupuntura. Isso eu fiz lá nos Estados Unidos, enquanto morei lá. E essa formação ela me trouxe uma visão bem diferente do mundo, uma visão mais ampla do mundo. E foi a partir dessa experiência que eu tive o insight, vamos dizer assim, de que o conhecimento ele foi feito para ser compartilhado. Depois que eu voltei ao Brasil, eu realizei o sonho, né, de fazer a faculdade de Direito. E fiz a faculdade, me formei, comecei a advogar. Estou aí advogando há quase 10 anos. Tenho um escritório onde nós somos 3 sócios. Trabalhamos basicamente com pequenas empresas. E aí cada um dos sócios tem sua especialidade, né? O Dr. João é o Direito do Trabalho, a doutora Sayonara é o Direito Público e eu a LGPD. Então, hoje também tenho a felicidade de estar trabalhando dentro do direito público, né? Trabalho como um assessor jurídico de gabinete do prefeito de Pato Branco. Então, está sendo uma experiência nova para mim, que está me enriquecendo bastante enquanto pessoa, enquanto profissional. E nessa minha caminhada eu tive, como eu falei, eu queria saber como que eu poderia compartilhar o conhecimento que eu venho amealhando ao longo dos anos, tanto a minha experiência de vida como a minha experiência profissional. E eu tive lá em 2022, trabalhando já com a LGPD e vendo a dificuldade que as pessoas têm, principalmente os pequenos empresários têm, em entender o que é a LGPD e qual a importância da LGPD para o seu negócio, para desenvolver o seu negócio, ganhar a confiabilidade de seus clientes e poder fazer com que o seu negócio se desenvolva. Comecei a fazer algumas palestras na faculdade, em algumas empresas, através do Sebrae. Tive a oportunidade de fazer algumas palestras, mas assim mesmo era uma dificuldade muito grande de fazer com que os empresários, os profissionais liberais entendessem o quão importante é adequar o seu negócio à LGPD. E aí eu decidi, então, escrever um livro a respeito do tema, pensando no micro e pequeno empresário. E eu escrevi em 2023 o livro Descomplicando a LGPD, o tratamento de dados pessoais para empresários e profissionais liberais. Então, é um livro que foi publicado pela editora Juruá no ano de 2023 e agora está na sua 2ª edição, o qual ele é a base para essa nossa conversa hoje. Foi um livro que foi escrito com muito carinho, tentando trazer informações sobre a LGPD numa linguagem mais fácil, mais popular, não em muito juridiquês, para que as pessoas que não são do ramo do direito também possam entender
a respeito da LGPD. E nessa continuidade de pensando como compartilhar conhecimento, tive a ideia de fazer essa imersão de 3 dias, gratuita aí, para que vocês possam participar comigo. E só um pouquinho que eu não estou conseguindo adicionar as pessoas. Equipe, me salve. Não está indo mais ali? Tem as pessoas aqui, eu não estou conseguindo ver tudo. Ver tudo. Isso. Permitir todos aqui. Aqui. Permitir todos. Muito bem. Tá vendo? A gente não precisa saber tudo, a gente só precisa estar cercado de pessoas competentes que nos ajudem a fazer o que a gente não sabe. Então, como eu estava falando, tive a ideia de fazer essa imersão justamente para trazer esse conhecimento para as pessoas. Vocês não vão ter aqui uma aula de faculdade, não vamos nos aprofundar no tema Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD. Vamos ter, sim, um bate-papo, uma conversa. Eu vou falar para vocês um pouco baseado na minha experiência como profissional que trabalho nessa área, como professor universitário que também leciono a respeito de LGPD na universidade, para que a gente possa trocar conhecimentos, trocar experiências e ver como nós podemos ajudar uns aos outros a fazer com que os nossos negócios floresçam e com que os nossos negócios não venham a sofrer por não estarem adequados à LGPD. Eu quero dizer para vocês também que essa nossa imersão está sendo transmitida ao vivo no Instagram, só que eu falo a todos que estiverem vendo pelo Instagram, cliquem no link da bio e se inscrevam na imersão para fazerem parte do nosso grupo de WhatsApp, porque nós vamos ter algumas surpresas durante esses 3 dias de imersão, e uma delas vai ser o sorteio de alguns exemplares do meu livro. Mas esses exemplares vão ser sorteados somente para quem se inscrever na imersão. Então, quem está assistindo aí através do Instagram, não basta você assistir através do Instagram, eu fico muito feliz que você esteja assistindo, mas, por favor, vá, se inscreva, você pode clicar no link da bio ou vai direto, www.marcelotossolino.com.br, tá? Então, feitas as apresentações preliminares, vamos começar a falar um pouquinho a respeito de LGPD, né? O que é a LGPD? O que é, a quem se aplica, quem tem que se adequar à LGPD? Então, hoje nós vamos ver isso, vamos ver alguns conceitos essenciais a respeito da LGPD, o que são dados pessoais, o que são dados pessoais sensíveis, o que é anonimização de dados ou pseudo-anonimização de dados. Vamos ver os 10 princípios que regem o tratamento de dados no Brasil, que estão lá na LGPD. Quais são as bases legais, ou seja, o que permite que os dados pessoais sejam tratados no Brasil. Nós temos 2 tipos de bases legais para os dados pessoais e para os dados pessoais sensíveis. Nós vamos discutir também o que é dado pessoal e dado pessoal sensível. Vamos falar um pouquinho de uma matriz de decisão bem rápida, bem simples, para quê? Para que o pequeno empresário, para que o profissional liberal, quando estiver adequando o seu negócio à LGPD, ele possa tomar decisões rápidas e adequar o tratamento de dados que ele faz no seu negócio à base legal que seja mais benéfica. Ao final, a gente vai ter algumas questões, né? Vão ser algumas questões práticas de múltipla escolha, onde nós vamos falar a respeito da LGPD e vamos ver se vocês conseguiram captar o conteúdo e conseguem responder essas questões, tá bom? Me perdoem se alguém mandar alguma pergunta, algum comentário no chat. Eu vou estar verificando de tempo em tempo, não vou estar vendo o tempo todo. O
pessoal aqui vai estar me ajudando a verificar se tem comentários no chat. Mas aí ao final, quando terminar aqui nossa conversa de hoje, a gente abre um tempinho aí para se alguém tiver algum questionamento, quiser fazer alguma pergunta sobre o que a gente viu hoje, aí vai ter esse tempinho para a gente fazer isso, tá bom? Então vamos lá. O pessoal está pedindo para eu perguntar aqui para vocês se está todo mundo ouvindo bem. Está todo mundo me ouvindo bem? Se alguém tiver tendo dificuldade para ouvir, por favor, comenta no chat, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é a LGPD e a quem a LGPD se aplica? Bom, o que é a LGPD? A gente tem uma definição legal que está lá no artigo 1º da Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, a LGPD é uma lei que foi criada para quê? Para regular o tratamento de dados pessoais no Brasil, inclusive nos meios digitais. Ou seja, ela regula o tratamento de dados pessoais, não é só os dados pessoais que a gente trata na internet, mas também os dados físicos, aquela ficha que você preenche, ficha de cadastro que você preenche quando vai fazer compra em alguma loja. Muitas vezes você preenche aquela ficha física. Todo dado pessoal que é tratado, que é manipulado, que é guardado, armazenado, ou de maneira física ou de maneira digital, são os dados pessoais que a LGPD foi criada para proteger. Então, ela regula o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. O que isso quer dizer? Você pode ser profissional liberal, você é médico, advogado, e você tem a sua clínica, o seu escritório. Enquanto pessoa física, você também é um profissional liberal, você também está desenvolvendo um negócio. Então, você tratando dados pessoais, você vai estar obrigado a obedecer à LGPD. E pessoa jurídica, naturalmente, se você tem uma empresa cadastrada como pessoa jurídica, e aí pode ser uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Tá? Então, o objetivo, de uma maneira geral, é proteger os fundamentos da liberdade e da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Isso é um conceito que está lá no artigo 1º da LGPD, e ele diz que a LGPD está para proteger a sua liberdade e a sua privacidade, a sua liberdade de decidir quais dados pessoais seus podem ser tratados, e ter a privacidade de não ter os seus dados pessoais tratados, caso você não queira. E também o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, ou seja, você pode se desenvolver enquanto pessoa, não sofrendo ataques à sua privacidade, aos seus dados pessoais. Então, para a gente saber quando é que a LGPD vai se aplicar de maneira geral, a gente pode se ater a três pontos, 3 gatilhos. A LGPD ela vai se aplicar toda e qualquer vez que um desses gatilhos, ou mais de um deles, estiver presente. Então, por exemplo, o tratamento de dados pessoais, quando ele ocorrer dentro do território nacional, dentro do Brasil, aplica-se a LGPD. Quando esse tratamento de dados ele for realizado visando ofertar ou oferecer qualquer tipo de bem ou de serviço para pessoas que estejam dentro do território nacional, que estejam no Brasil. E também toda vez que os dados coletados, eles forem tratados dentro do Brasil. Então, por exemplo, se uma empresa estrangeira ela vende para o Brasil algum produto para algum brasileiro, ela vai estar sujeita à Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, a LGPD. Por exemplo, micro e pequenas empresas, elas não estão isentas de cumprirem a LGPD. Lembre, sempre que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, de direito público ou privado, efetuar o tratamento de dados dentro do território nacional para ofertar ou fornecer um produto ou serviço
e esses dados forem coletados, ou esses dados forem coletados no Brasil, a LGPD ela vai ser aplicada. Então, as pequenas empresas, as microempresas, também estão obrigadas a se adequar à LGPD. Não estão isentas. Mas, todavia, elas têm algumas flexibilizações para realizar o seu processo de adequação, algumas flexibilizações regulatórias, para que elas possam estar em conformidade com a lei, mesmo tendo menos recurso financeiro, mesmo tendo menos recursos humanos para fazer essa adequação. Muita gente me pergunta, mas eu tenho uma clínica ou eu tenho um escritório que sou eu e mais uma secretária, por exemplo, eu preciso me adequar? Sim, você precisa se preocupar, você precisa se adequar. Por quê? Hoje em dia é impossível você ter um negócio sem tratar dados pessoais. O que é tratar dados pessoais? É qualquer coisa que você faça com os dados pessoais. Você coletou o dado pessoal, você armazenou o dado pessoal, você compartilhou com alguém o dado pessoal, tudo isso é tratamento de dados pessoais. Então, sim, mesmo que você seja uma empresa de um homem só, ou de uma mulher só, ou que você seja uma microempresa, onde seja você e mais um sócio, você e uma secretária, sim, você precisa se preocupar, porque você precisa estar adequado à LGPD. Só que você vai ter condições mais flexíveis, que nós vamos ver depois quais são, para que você possa fazer essa adequação. Então eu estou falando muito de dado pessoal, vamos definir aqui como está na lei o que são dados pessoais de acordo com o que diz a LGPD. Né? O dado pessoal é toda e qualquer informação a respeito de uma pessoa natural que esteja identificada ou que possa ser identificável. Ou seja, o nome é um dado pessoal. Por quê? Porque ele pode identificar uma pessoa. Ele identifica uma pessoa ou ele pode identificar uma pessoa. O CPF é um dado pessoal. O número do RG é um dado pessoal. O e-mail pode ou não ser um dado pessoal. Por exemplo, se você mandar um e-mail para mim, marcelo@marcelotossolino.com.br, o meu e-mail vai ser considerado dado pessoal e vai merecer a proteção da LGPD. Todavia, se for um e-mail adv23@gmail.com, ele não vai ser considerado dado pessoal, e aí depois vocês vão ver que ele não está merecendo a proteção da LGPD. Eu vou pedir para o pessoal aqui me ajudar, porque o pessoal, de novo, não estou conseguindo. Espera aí, pessoal. Ver tudo. Aqui. De novo. Tá vendo? Ó? Isso é mais uma coisa para vocês verem. É um mito dizer que para você trabalhar com dados pessoais você tem que ser expert em TI ou você tem que ser expert em direito. Não. Você tem que ter uma noção boa de todas as coisas que envolvem um processo de adequação. E no decorrer dos dias vocês vão saber melhor do que eu estou falando. Então vamos lá. Então, dado pessoal, toda informação que relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. O que é uma pessoa natural? Pessoa natural, de acordo com a definição do Código Civil, é uma pessoa a partir do seu nascimento até a sua morte. Então, a partir do momento que uma pessoa nasceu até a hora que ela vier a falecer, ela é considerada uma pessoa natural e os seus dados pessoais vão estar protegidos pela LGPD. Isso nos leva a pensar uma coisa que parece óbvia, né? Se a LGPD protege os dados pessoais apenas das pessoas naturais, obviamente que, por falta de previsão legal, os dados pessoais de pessoas que já faleceram não estão protegidos pela LGPD. Tá? Isso é uma coisa para ficar atento. Então, dado pessoal, nome, RG, CPF, histórico de compras pode ser dado pessoal, uma foto, a sua voz, uma placa, enfim. Sempre que um dado puder identificar ou tornar uma pessoa identificável, ele vai ser considerado dado pessoal e vai estar protegido pela LGPD.
E aí lembra que eu falei que nós tínhamos o dado pessoal e o dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível também é um dado pessoal. Só que ele é um dado pessoal que ele merece uma proteção extra da lei. Por quê? Porque eles são dados pessoais que, quando vinculados a uma pessoa, eles podem vir a causar um prejuízo muito grande a essa pessoa se esses dados forem mal utilizados ou mal interpretados. Então, os dados pessoais sensíveis, eles são definidos explicitamente na LGPD, lá no artigo 5º, inciso 2º, 3º, se não me engano, e diz que são os dados sobre a origem racial ou étnica, dados sobre a convicção religiosa, dados sobre opinião política, sobre filiação sindical ou organização religiosa, filosófica ou política, sobre a saúde, sobre a vida sexual, sobre os dados genéticos e os dados biométricos. Então, todos esses tipos de dados pessoais, eles são considerados dados sensíveis e eles merecem uma proteção extra da legislação. Por quê? Porque se mal utilizados ou se vazados, eles podem vir a causar um dano ainda maior aos seus titulares, né? Por exemplo, se eu tenho meus dados de saúde vazados e eu estou passando por um problema de saúde, por exemplo, eu estou passando por um câncer e eu tenho esses dados pessoais vazados, eu posso vir a ter problema, por exemplo, se isso vaza para uma empresa onde estou fazendo uma série de entrevistas para conseguir um emprego assumindo um cargo de chefia, por exemplo. E aí os dados, o meu prontuário médico vaza, as pessoas da empresa ficam sabendo e acabam não me contratando. Por quê? Porque eu estou passando por um problema de saúde e posso vir a ficar sem trabalhar por um tempo. Então, esse tipo de dado é que pode causar um dado muito maior do que se vazar, por exemplo, uma foto minha, ou se vazar o meu e-mail, por exemplo. Por isso eles são considerados sensíveis e merecem uma proteção especial. Né? Então temos lá na saúde, por exemplo, prontuários médicos, exames médicos, o seu histórico médico, a respeito da biometria, a sua digital, a sua biometria facial, a biometria da íris. Vocês devem ter visto aí, uma empresa até algum tempo atrás estava pagando 700, 800 reais para que você vendesse a imagem da sua íris, né? E isso causou uma grande polêmica justamente em função da proteção existente pela LGPD. Os dados genéticos, né? Testes de DNA, informações a respeito da hereditariedade das pessoas. Então, os dados pessoais sensíveis, eles são uma zona vermelha, como a gente fala na LGPD, porque eles merecem uma proteção especial, eles vão ter algumas peculiaridades na hora de determinar qual é a base legal para permitir o tratamento. Então, como regra prática, você tem o dado pessoal sensível, é uma zona vermelha, né? E é um erro comum achar que os dados de saúde dos funcionários da sua empresa, por exemplo, eles não são considerados dados sensíveis. Ah, porque eles são os funcionários da empresa. Não, não interessa de quem são os dados. Mesmo que sejam os dados pessoais dos funcionários da sua empresa, eles são considerados dados sensíveis e precisam ser tratados como tais e receberem uma proteção especial. Então, você pode... Uma dúvida muito comum que eu escuto quando eu falo com empresários é: eu posso fazer o tratamento dos dados pessoais dos meus funcionários utilizando a base legal do consentimento, por exemplo? Fiquem com essa pergunta na cabeça aí, que daqui a pouquinho a gente fala de novo. Daqui a pouco a gente vai ver quais são as bases legais, mas o consentimento é uma delas. Imagine numa relação de emprego, se você está trabalhando para uma empresa e o departamento de RH chama o funcionário lá e ele quer pedir alguns dados pessoais para completar o seu cadastro lá. Você acha que esse empregado ele vai se recusar a fornecer esses dados pessoais para o departamento de RH, mesmo que ele ache que não são coerentes com a finalidade, com o emprego dele ali? Quase que 100% das vezes não. Por quê? Porque isso funciona como uma coerção.
não é um consentimento livre por parte do funcionário. Então, nesses casos, quando existe a coleta de dados pessoais de funcionários pelas empresas, lembre, a base legal utilizada muito provavelmente não deverá ser o consentimento. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre bases legais e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Tudo bem até aqui? Beleza. Vamos falar rapidinho sobre alguns exemplos práticos da aplicabilidade da LGPD. Por exemplo, numa clínica nós temos lá os dados tratados vão ser, grande maioria deles, dados a respeito de saúde. Então são dados sensíveis. A LGPD se aplica, né, nesse caso, para proteger os dados pessoais que são tratados numa clínica, por exemplo, sendo eles dados de saúde? Sim, se aplicam por quê? Porque dados de saúde são dados sensíveis, lembra? E dados sensíveis merecem uma proteção ainda maior da LGPD. Mesmo que não fossem dados sensíveis, já estariam protegidos, porque a LGPD ela protege dados pessoais de pessoas naturais que identifiquem ou possam identificar uma pessoa natural. No caso de um e-commerce, por exemplo, quais são a maioria dos dados que são tratados? São dados coletados para fazer o cadastro, né? Para fazer o pagamento, para fazer o marketing, dados que são coletados pelos cookies no site. Então, dentro do negócio de e-commerce, também esses dados pessoais vão estar protegidos. E a escolha da qual vai ser a base legal para justificar a coleta desses dados vai ter que ser feita uma análise caso a caso para justificar a coleta de cada tipo de dado pessoal para cada coisa que você quiser fazer com esses dados. Algumas das bases legais que podem ser utilizadas por exemplo, a realização de contrato, o cumprimento de obrigação legal, em algumas situações o consentimento. Mesma coisa para escritório, por exemplo. Um escritório de advocacia, como o meu, quando eu vou fechar um contrato com o cliente, eu vou ter que fazer um breve cadastro, até para que eu possa preencher o nosso contrato de honorários, enfim, e aí vou manter esses dados armazenados, e esses dados vão ter que ser tratados, vão ter que ser armazenados como dita a LGPD. Então lembre, micro e pequenas empresas têm obrigatoriedade de respeitar e de cumprir o que diz a LGPD? Sim. Pessoa física, o profissional liberal, tem a obrigatoriedade de cumprir o que diz a LGPD e proteger os dados pessoais dos seus clientes? Sim. Grandes empresas também. De maneira geral, pessoa física ou jurídica, e a jurídica pode ser de direito público ou privado. Existem, e isso está discriminado na lei, lá no artigo 4º, algumas exceções em que os dados pessoais eles poderão ser tratados, podem ser tratados, mas a LGPD não vai se aplicar. Qual é a principal exceção? A principal exceção é quando uma pessoa natural ela utiliza esses dados pessoais unicamente com finalidade privada. Por exemplo, a sua mãe ou a sua avó tem lá o telefone com o contato, nome, telefone, endereço, e-mail dos amigos, dos parentes, e esses dados pessoais eles são tratados e são utilizados unicamente para fins pessoais. Para ligar, para fazer contato, enfim, não tem finalidade nenhuma comercial, não vai oferecer nenhum produto, nenhum serviço, não tem uma finalidade comercial. Está isento. Existem também, não tem uma finalidade econômica, né? Também, quando esses dados pessoais são tratados com finalidades jornalísticas, artísticas, acadêmicas, para garantir a segurança pública, para garantir a defesa nacional, enfim, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, lá no seu artigo 4º estão listados quais são os casos em que a LGPD não vai ser aplicada, mesmo dados pessoais sendo tratados. O setor público, assim como o setor privado, também deve cumprir com a LGPD,
por ser público, não é uma desculpa para que ele possa efetuar o tratamento de dados pessoais sem respeitar a LGPD, sem respeitar os direitos dos titulares. Então, tanto as empresas públicas quanto as empresas privadas, elas têm o dever de cumprir o que diz a LGPD. As regras para o cumprimento da LGPD pelo setor público, eles estão lá especificados no artigo 23 a 32 da LGPD. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá mais em detalhes e vai trazer, vocês vão ver que tem algumas peculiaridades que diferem as obrigações das entidades públicas, do setor público, do setor privado. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém fez alguma pergunta? Não, até agora tudo certo, né? Então tá bom. Lembra que eu falei, os dados pessoais, eles são protegidos pela LGPD quando eles forem considerados dados pessoais. Aí nós temos duas palavras, dois termos que são utilizados muito com quem trabalha com dados pessoais, que é anonimização e pseudo-anonimização de dados. Quais são os usos e os limites da anonimização e da pseudo-anonimização? Bom, primeiro vamos definir o que é um e o que é outro. Então, anonimização é quando você, ou eu, ou uma empresa, ela vai utilizar dos meios técnicos que sejam razoáveis e que estejam disponíveis para essa pessoa ou para essa empresa no momento em que for realizada a anonimização dos dados e por meio dos quais esse dado vai ser modificado de tal forma que esse dado vai perder a capacidade de se associar de maneira direta ou indireta a um indivíduo, a uma pessoa. Então esse dado pessoal, quando anonimizado, quando embaralhado, vamos assim dizer, ele perde a capacidade de se vincular a uma pessoa, ou seja, ele não vai identificar e nem tornar uma pessoa identificável, certo? Por exemplo, quando são as possibilidades mais comuns de utilização da anonimização dos dados? Muitas vezes quando se vai fazer relatórios estatísticos, relatórios de pesquisa, vão fazer análises agregadas, né, do Big Data, então isso realizado mais por grandes empresas, grandes conglomerados. Quando esses dados forem compartilhados apenas com finalidade acadêmica, ou quando eles forem armazenados, forem retidos após o término do seu tratamento, né? Importante vocês terem em mente que a anonimização não é pura e simplesmente, por exemplo, você retirar o nome ou retirar o CPF dos dados que você está tratando ali, ou qualquer enquanto qualquer um dos outros campos eles podem cruzar informações e mesmo assim identificar essa pessoa. Então, a anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento a essa pessoa físico-jurídica que está fazendo o tratamento e por meio dos quais um dado vai perder a capacidade ou a possibilidade de se associar de maneira direta ou indireta a um indivíduo. E quando esse dado for anonimizado, ele não é mais considerado dado pessoal. Então, esse dado anonimizado, ele não mais recebe a proteção da LGPD. Quando você tiver dados anonimizados no seu negócio, na sua empresa, esses dados você não precisa tratá-los de acordo com as regras da LGPD, porque eles não são considerados dados pessoais. Ah, Marcelo, por que eles não são considerados dados pessoais? Justamente como eu falei, porque eles perdem a capacidade de se associar de maneira direta ou indireta ao indivíduo. Eles perdem a capacidade de identificar ou de tornar uma pessoa identificável. Tá? Aí nós temos a pseudo-anonimização. O que é a pseudo-anonimização? Também é uma forma de tratar dados pessoais, através do qual um dado ele perde a possibilidade de se associar direta ou indiretamente a um indivíduo, a não ser pelo uso de informações adicionais que são mantidas num local separado pelo controlador, por essa pessoa que está realizando o tratamento. Então veja bem, a anonimização
os dados vão perder a possibilidade de associar a uma pessoa de maneira direta ou indireta permanentemente. Não são considerados dados pessoais, não tem a proteção da LGPD. A pseudo-anonimização, o dado pessoal passa pelo mesmo embaralhamento, pelo mesmo trabalho, e ele também perde a possibilidade de ser associado de maneira direta ou indireta ao indivíduo. Mas por que o dado pseudo-anonimizado ele continua sendo considerado dado pessoal e ele ainda merece a proteção da LGPD? Porque, veja, o pseudo-anonimizado, apesar de, quando ele sofre a pseudo-anonimização, ele perder a capacidade de se associar a uma pessoa, vai existir, por exemplo, uma chave que vai ser guardada pelo controlador, pela pessoa que está efetuando o tratamento, em um local separado. Que se eu olhar aqui agora, os dados estão pseudo-anonimizados, eles estão todos embaralhados, ininteligíveis, eu não consigo entender nada. Mas quando eu quiser entender esses dados, eu trago essa chave, conecto a esses dados, e esses dados magicamente se tornam inteligíveis outra vez, e aí podem sim vincular uma pessoa natural. Por isso, a pseudo-anonimização ela não é permanente, então ela não vai fazer com que o dado pessoal perca a sua característica de dado pessoal e deve ser protegido pela LGPD. Então, quando que a maioria das empresas, das pessoas usam a pseudo-anonimização? Quando eles querem reduzir a exposição de dados, por exemplo, em pesquisas internas realizadas nas empresas, quando eles querem proteger dados de análise de uma equipe, quando eles querem proteger dados que são restritos, porque foram coletados e analisados por uma equipe ou uma empresa da auditoria, por exemplo. Né? Então, você tem o requisito para pseudo-anonimização é que você tem que ter uma chave que vai recolocar esses dados numa ordem inteligível que é guardado em local separado. Por exemplo, numa clínica, né, para avaliar a taxa de retorno por faixa etária, os dados eles podem ser anonimizados. Por quê? Porque você só precisa saber a faixa etária das pessoas. Então você vai anonimizar todo o restante das informações das pessoas, dos seus pacientes, dos seus clientes, e vai apenas deixar inteligível a idade das pessoas, para você saber qual é a frequência, qual é a taxa de retorno por faixa etária. Somente a idade da pessoa ela pode identificar a pessoa? Não. Então, por isso, essa é se você anonimizar o dado dessa forma, ele deixa de ser considerado dado pessoal e aí deixa de ter a proteção da LGPD. De outro lado, por exemplo, para acompanhar um grupo específico, por exemplo, numa auditoria, os dados podem ser pseudo-anonimizados, né? Eles podem ser tirados as características temporariamente e deixado uma chave guardada em outro lugar. Para quê? Para que quando seja necessário a identificação dessas pessoas esses dados relacionados à auditoria, você pode trazer a chave e identificar essas pessoas. Lembra que eu falei para vocês que a LGPD ela é regida por 10 princípios, né? Então existem 10 princípios que regem a LGPD, nós vamos falar rapidamente aqui dos 10, um de cada vez. Então, o primeiro princípio é o princípio da finalidade. Para mim, um dos princípios mais importantes. Por quê? Porque para que você justifique o tratamento de um dado pessoal, você tem que cumprir esse princípio da finalidade. O que isso quer dizer? Você tem que se perguntar, para que exatamente eu preciso desse dado pessoal? Essa finalidade, ela tem que ser uma finalidade legítima e ela tem que ser uma necessidade específica e deve ser devidamente informada para o titular. Quem é o titular? O titular somos nós, eu, você, toda pessoa que tem os seus dados pessoais tratados. Então, primeiro, quando você for tratar um dado pessoal, na sua empresa, no seu negócio, pense, para que exatamente eu preciso desse dado? Você sabe para que você precisa, então você deve... Essa finalidade deve ser legítima, ela deve ser específica e ela deve ser informada ao titular. Segundo princípio, o princípio da adequação. O que isso quer dizer? Você vai perguntar, o que eu faço
com esse dado combina com o que eu disse. Por exemplo, eu quero tratar o CPF de uma pessoa, por quê? Porque eu quero mandar um cartão no dia do aniversário dele. Se eu coletar o CPF para mandar o cartão no dia do aniversário da pessoa, essa coleta é adequada? Não. Por quê? Porque eu não preciso do número de CPF da pessoa para mandar um cartão no dia do aniversário. Seria justificado, seria adequado se eu coletasse o nome, o endereço e a data do aniversário. Entenderam o que é adequação? A necessidade trabalha junto com a adequação ali. Qual é o mínimo necessário dos dados que eu preciso coletar para executar ou para cumprir a finalidade que eu quero na coleta desses dados? Eu quero emitir uma nota fiscal. Qual é o mínimo necessário que eu preciso de dado de uma pessoa para emitir nota fiscal? Vamos supor, nome e CPF. Eu consigo emitir uma nota fiscal com esses dados? Consigo. Então eu não preciso mais nenhum dado. Ah, mas eu tenho que fazer a entrega de um produto. Então, aí vai ser necessário também você coletar o endereço dessa pessoa. Entenderam? Necessidade. Livre acesso. Todo titular de dado, toda pessoa natural que tem o seu dado tratado, ele tem o direito de ter acesso aos seus dados pessoais que estão sendo tratados. O que isso quer dizer? Eu, Marcelo, posso ligar na sua empresa e perguntar, olha, eu quero ter acesso a todos os dados pessoais que vocês tratam, os meus dados pessoais que vocês estão utilizando, que vocês estão tratando na empresa. Essa consulta é meu direito e eu posso fazer ela. Você tem que garantir que eu possa realizar essa consulta de uma maneira facilitada e de uma maneira gratuita. Você não pode me cobrar para dar informações a respeito dos dados pessoais que você trata, dos meus dados pessoais. Qualidade dos dados. Toda empresa, toda pessoa que trata dados pessoais, ela tem que garantir a qualidade desses dados. O que é isso? Você tem que garantir que os dados pessoais que você está tratando, eles estão corretos, ou seja, o nome está correto, não tem nenhuma letra errada, a data de nascimento é a correta, o número de CPF é o correto. Então você tem que garantir a exatidão desses dados, a clareza desses dados e a relevância desses dados. Tem que garantir a qualidade. A transparência, né? A pessoa que entende sem juridiquês. Eu vou explicar para você por que eu preciso coletar o teu nome e o teu CPF. Eu preciso coletar porque eu preciso emitir a nota fiscal. Ou eu preciso do teu nome, do teu endereço, da data do teu aniversário, porque eu quero mandar um cartão no dia do teu aniversário. Transparência. Sempre explicar, deixar demonstrado para o cliente que eu vou coletar esse dado para fazer isso. E fazer apenas isso. Tem que ser transparente. Princípio da segurança. Também importantíssimo. Você vai pensar, como é que eu vou proteger os dados pessoais dos meus clientes? Eu protejo contra o acesso indevido? Aonde eu armazeno esses dados? Eu armazeno na nuvem, eu armazeno no meu servidor, no meu computador, no caderninho do açougue do seu João. Como é que eu protejo esses dados? Eu tenho que garantir ao meu cliente que eu vou utilizar de medidas técnicas e administrativas que estejam disponíveis para mim, de acordo com a minha capacidade técnica, com a minha capacidade financeira, que vai ser o melhor que eu posso fazer para garantir a proteção desses dados pessoais. Lógico, a segurança que uma loja de roupas comum garante para os dados pessoais dos seus clientes, logicamente vai ser muito menor do que a segurança que o Itaú, por exemplo, garante para os dados pessoais dos seus clientes. Então, por isso, sempre as medidas técnicas administrativas que estejam à disposição de quem está tratando o dado. Isso quer dizer também o custo financeiro, né? Prevenção. Quais são? Sempre que for tratar dados, eu tenho que atender o princípio da prevenção. Eu tenho que pensar como é que eu vou reduzir o risco de eu ter um problema de vazamento, por exemplo, dos dados do meu cliente. Aí isso trabalha junto com a segurança. Eu tô deixando dados pessoais em cima da mesa, se está no computador eu tenho duplo acesso, ou eu troco a senha a cada 3 meses, por exemplo. Qual é o que eu estou fazendo para prevenir um incidente? Também eu devo garantir que vou estar cumprindo o princípio da não discriminação. O que isso quer dizer?
que eu não vou usar o dado que eu coletar com finalidade discriminatória, por exemplo. Lembra que eu falei dos dados pessoais sensíveis? Você tem lá, por exemplo, os exames, resultado de exame médico ou o meu prontuário médico. Eu não posso coletar esses dados e depois usar de uma maneira para discriminar uma pessoa. Então, o princípio da não discriminação também tem que ser observado. E, por fim, accountability, né? O que isso quer dizer? É prestação de contas. Então, eu consigo provar que eu faço com os dados pessoais o que eu falei para o meu cliente que eu ia fazer, que eu não compartilho esses dados pessoais com uma pessoa que eu não informei o meu cliente. De maneira geral, eu consigo comprovar que eu estou tratando esses dados pessoais cumprindo o princípio da finalidade, da adequação, da necessidade, do livre acesso, da qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação. Então eu cumpro o princípio do accountability, né, da prestação de contas. Tá bom? Lembra que eu falei que existem várias bases legais que são o que garante a possibilidade de os agentes de tratamento, ou seja, a pessoa física ou a pessoa jurídica, efetuar o tratamento desses dados pessoais. Então nós temos aqui, vou falar os principais, nós temos o consentimento, a obrigação legal, execução de contrato, exercício de direitos, legítimo interesse. E aí tem outras bases legais. Vamos focar um pouquinho nessas aqui. Por exemplo, consentimento. Consentimento já está dizendo, eu, Marcelo, vou consentir de maneira explícita e informada e inequívoca que você, João, faça o tratamento dos meus dados pessoais. Quando é que você deve usar ou quando é que você pode usar o consentimento para garantir o direito de tratar os dados pessoais? Quando são finalidades opcionais, por exemplo, quando você vai coletar dados para fazer um marketing direto, para encaminhar e-mails uma vez por mês oferecendo produtos, quando não existe, por exemplo, uma escolha real, tá? Quando que você deve evitar de usar a base legal do consentimento? Ou seja, você vai justificar o tratamento dos dados pegando o consentimento do seu cliente. Quando forem serviços essenciais, por exemplo, quando tiver uma relação de emprego, quando existir um desequilíbrio de poder entre quem está tendo os dados tratados e quem está tratando os dados. O exemplo mais comum é a relação de empregado e funcionário. Cumprimento de obrigação legal. Então veja, vão existir vezes que eu, enquanto empresa, eu vou ser obrigado a coletar determinados dados pessoais de você, por exemplo, do meu funcionário, porque eu tenho que cumprir alguma obrigação legal ou alguma obrigação regulatória. Por exemplo, se eu tenho, toda vez que eu vendo um produto, se eu tenho um comércio, eu vendo um serviço, eu sou obrigado a emitir a nota fiscal de venda desse serviço ou desse produto. Então, eu sou obrigado a coletar pelo menos nome, CPF, quem sabe endereço, para poder emitir essa nota fiscal. Então eu não preciso do consentimento, eu uso a base legal da obrigação, cumprimento de obrigação legal. Entendeu a diferença? O consentimento, a pessoa vai consentir, eu consinto que você me mande propaganda. Agora, se eu tenho que coletar o dado para cumprir uma obrigação legal, eu não preciso do consentimento. Sempre que eu puder justificar o tratamento de dados pessoais dentro de uma base legal que não seja o consentimento, eu vou preferir essa outra base legal. Tá? Depois vocês vão entender por quê. Execução de contrato. Por exemplo, se eu vou assinar um contrato de compra e venda de um imóvel, se eu vou assinar um contrato de compra de um serviço ou um contrato com o banco, não é necessário o meu consentimento para que sejam tratados os dados pessoais necessários para a execução desse contrato. Por exemplo, meu nome, meu CPF, meu endereço, os dados necessários para preencher o contrato do negócio que eu estou fazendo com você. Exercício de direitos, por exemplo, exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Por exemplo, não é necessário o consentimento do titular, da pessoa que está tendo seus dados tratados, quando esses dados forem utilizados para quê? Para que sejam utilizados num processo judicial, por exemplo, ou num processo administrativo. Por exemplo, para promover
a minha defesa num processo judicial, eu não preciso pedir autorização para João, para Pedro ou para você que está me processando para utilizar os seus dados pessoais. Por quê? Porque eu estou exercendo os meus direitos, o exercício regular de um direito, por exemplo, na defesa de um processo judicial. Legítimo interesse. O legítimo interesse é uma das bases legais mais polêmicas, porque ela é a mais abrangente. Então, por exemplo, se você tem um negócio, o que você pode justificar como legítimo interesse para tratar dados pessoais? Qual é o maior legítimo interesse de um negócio? O lucro, certo? Então, se você está coletando qualquer tipo de dado pessoal com o objetivo de ter lucro, teoricamente, você não necessita do consentimento, poderia utilizar a base legal do legítimo interesse. Só que não é bem assim. Por quê? Porque quando você for utilizar a base legal do legítimo interesse para atender interesses legítimos do controlador, ou seja, meu, do empresário, do advogado Marcelo, ou mesmo de terceiro, eu vou ter que fazer o que a gente chama de balanceamento de direitos. Eu vou ter que demonstrar uma finalidade específica, vou ter que coletar só os dados estritamente necessários, com transparência, com garantias, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode pedir que eu faça um relatório de impacto de dados. Ou seja, eu vou ter que balancear a finalidade com a necessidade daqueles dados para efetuar o que eu quero fazer com aqueles dados. Eu vou ter que demonstrar que a finalidade que eu quero, aqueles dados são necessários para alcançar essa finalidade e não vai causar um dano excessivo ao titular do dado. Tá? Aí nós temos outras bases legais, que não vamos entrar em detalhes aqui agora, mas em outro momento, ou vocês podem dar uma olhadinha na LGPD em si, né? Que estão lá no artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados. Aí nós temos as bases legais utilizadas para tratar dados sensíveis, né? Então, mais uma vez, existem possibilidades para tratar dados pessoais sensíveis que você vai necessitar do consentimento e outras que não vai necessitar do consentimento. Então, lembre que quando você utilizar o consentimento, esse consentimento ele tem que ser específico, de forma destacada e de forma inequívoca. Não pode existir dúvida nenhuma de que a pessoa entendeu o que estava consentindo, né? Quando você vai usar para tratar dados de saúde, para fins não assistenciais, quando você for utilizar a biometria de uma pessoa para o controle de acesso num condomínio, por exemplo, for realizar uma pesquisa de origem racial, de origem étnica, enfim. E aí existem as possibilidades também, assim como os dados pessoais regulares, que você pode tratar dado pessoal sensível sem o consentimento do titular. Que são elas: o cumprimento de obrigação legal, realização de políticas públicas pela administração pública, realização de estudos por órgão de pesquisa, ou seja, sendo que eles podem, sempre que possíveis, devem ser anonimizados esses dados, o exercício regular de direitos, a proteção da vida e incolumidade física, tutela da saúde, prevenção à fraude, etc. Então, vejam bem que nas bases legais do artigo 11, existem algumas vedações que estão lá descritas no artigo 11, que dizem que a autoridade nacional ela pode vir a vedar o compartilhamento desses dados pessoais quando esses dados pessoais forem utilizados para que a empresa obtenha uma vantagem econômica. E também pode vedar o compartilhamento de dados de saúde, relacionados à saúde para que se obtenha uma vantagem econômica. Então, veja bem, pode ser vedado pela ANPD quando esses dados pessoais possam ser utilizados, sejam utilizados para se obter uma vantagem econômica. Também ele é vedado às operadoras de seguro-saúde, por exemplo, usar os dados pessoais sensíveis, por exemplo, histórico médico, exames, resultados de exames médicos, para fazer seleção de risco. Por exemplo, eu quero fazer o meu seguro-saúde junto à empresa XXX e eles exigem que eu entregue um monte de exames
que eu faça um monte de exames. E aí eles vão realizar, vão ver os exames que eu estou passando, eu tenho um problema de saúde, e eles vão se utilizar desses exames para fazer a seleção de risco, ou para me cobrar muito mais caro, ou para negar a minha cobertura. Então, eles não podem fazer isso quando se tratar de dados sensíveis. Lembra que eu falei para você que você sempre vai ter que escolher uma das bases legais, ou do artigo 7º ou do artigo 11º, para toda vez que você for efetuar o tratamento de dados pessoais ou de dados pessoais sensíveis. E uma maneira de fazer isso, uma maneira fácil de fazer isso, é você construir uma pequena matriz de decisão para você escolher a base legal. Então, primeiro, rapidinho aqui. Quando você tiver que tratar um dado pessoal, você vai perguntar: qual é a finalidade que eu preciso desse dado? Aí você vai escrever uma frase: eu quero para emitir nota fiscal. O dado que eu quero coletar, ele é dado sensível? Se sim, você vai utilizar as possibilidades do artigo 11. Se não, você continua no artigo 7º. Aí você vai perguntar: a coleta desse dado para a finalidade que eu quero, ela é obrigatória? Se você responder sim, pronto, você achou. A base legal que você vai utilizar é obrigação legal. Se for não, você continua. Aí você vai perguntar: esse dado pessoal que eu estou coletando, ele é necessário para a execução de um contrato? Se for sim, pronto, a base legal é execução de contrato. Se for não, você vai para frente. Aí você pergunta: a finalidade que eu quero coletar esse dado pessoal é para exercício de algum direito? Algum exercício regular de algum direito meu? Se for sim, essa vai ser a base legal. Se for não, você continua. Eu vou coletar esses dados pessoal para realizar uma campanha de marketing, por exemplo? Se for sim, muito provavelmente você vai utilizar o consentimento, sendo que você pode utilizar outra base legal, que é o interesse legítimo, mas muito provavelmente você vai usar o consentimento. Se for não, você pode analisar o legítimo interesse, e aí já vai ter que fazer uma análise, lembra? Fazendo um balanceamento da finalidade, se ele é necessário e se essa necessidade não vai causar um dano muito grande ao titular, vai dar um risco muito grande de causar dano a ele. Se você não pode fazer essa coleta de dados de uma outra maneira ou utilizar uma outra base legal. E aí você faz o teste de transparência. Se você conseguir explicar em 3 linhas no seu aviso de privacidade por que você precisa coletar esse dado pessoal, tranquilo. Você está cumprindo o princípio da transparência. Se não, se for uma finalidade vaga ou um tratamento excessivo, uma coleta excessiva de dados, você não vai estar justificando. Então, você sempre vai ver. Você vai ver qual é a operação, o que é que você vai fazer, qual é a finalidade, quais são os dados e qual a base legal. Um erro muito comum é pular direto para o consentimento ou para o legítimo interesse. Por quê? Porque nem sempre essas duas bases legais vão ser as melhores bases legais para o seu negócio ou para você, enquanto profissional liberal, fazer o tratamento dos dados pessoais. Vamos fazer um exercício prático rapidinho aqui. Qual é a primeira pergunta que você vai fazer quando você for definir uma base legal para efetuar o tratamento de um dado pessoal? Acabamos de ver isso. Qual que é? Qual é a finalidade do tratamento? Lembre, importante, sem uma finalidade clara do dado que você vai coletar e qual é a finalidade, você não tem como escolher uma base legal adequada. E a escolha da base legal mais adequada é muito importante dentro do teu processo de adequação, porque vai facilitar o funcionamento do seu negócio. Então vamos ver 3 cenários aqui fictícios. Uma clínica, por exemplo. Uma clínica médica, ela coleta nome, CPF, dados de saúde, histórico de exames, contato para agendamento, prontuário eletrônico. Quais são os dados que são coletados? São dados sensíveis ou não? Qual é a base legal que você vai utilizar? E, nossa, pega o meu óculos aí aqui, porque tá difícil aqui, ó. Tá ali, ó. Tá na mesa ali. Tá difícil de enxergar, gente. Quando você passa dos 50, vocês vão chegar lá, vocês vão ver que isso
Acontece. Se não tiver, tá dentro da minha mochila aí. Não? Ai, agora sim, agora eu vou ver. Ó. Então, quais são os dados que você vai coletar na clínica? São sensíveis? Qual é a base legal para o prontuário? E para qual pesquisa interna? Você vai utilizar para uma pesquisa interna ou não? Mesma coisa no e-commerce, mesma coisa no escritório, tá? Então, lembre sempre, quando você for fazer a definição de uma base legal, do qual base legal utilizar para justificar o tratamento de dados do seu negócio, você vai perguntar sempre, você tem que determinar qual é a finalidade do tratamento. Agora nós temos aqui algumas questões que a gente vai resolver rapidinho para ver se vocês entenderam o que a gente estava conversando até agora. Por exemplo, a LGPD ela se aplica a uma empresa estrangeira que vende produtos para consumidores no Brasil? Veja, baseado no que a gente viu, a LGPD vai se aplicar para uma empresa estrangeira que está em outro país, mas que ela vende produtos para consumidores brasileiros? Sim. Você vai responder, a resposta seria B, sim. Por quê? Porque a oferta de bens a pessoas ela é feita no Brasil, lá o artigo 3º, inciso 2º. Lembra sempre que o dado pessoal for coletado dentro do Brasil para oferta de um bem ou de um serviço, a LGPD se aplica. A segunda, qual destes é considerado dado pessoal sensível de acordo com a LGPD? O nome completo, endereço residencial, dados de saúde, o número de telefone. Isso é bem fácil da gente visualizar. Os dados sensíveis estão listados explicitamente na LGPD, mas lembra o conceito, dado sensível é o que pode causar o maior dano caso esse dado seja vazado, por exemplo. Dentro desses dados aqui, o nome, o endereço, o dado de saúde, o número de telefone, qual poderia causar maior dano a uma pessoa caso esse dado seja vazado? Dado de saúde, né? Quem respondeu B, C acertou. Dados anonimizados, eles continuam sendo dados pessoais? Lembra a definição de anonimização e pseudo-anonimização? A anonimização, você utiliza dos meios técnicos disponíveis para você no momento, técnicos administrativos disponíveis para você no momento, para quê? Para tirar a capacidade desse dado identificar ou tornar uma pessoa identificável. E essa perda de capacidade de identificar, ela é permanente. Então, dados anonimizados continuam sendo dados pessoais? Pensa assim, se ele perdeu a capacidade de identificar uma pessoa, e qual é o conceito de dado pessoal da LGPD? É qualquer informação relacionada a uma pessoa natural que identifique ou possa identificar uma pessoa. Se ele perdeu a capacidade permanentemente de identificar uma pessoa, então dados anonimizados não são dados pessoais, certo? 4. Qual é a base legal mais adequada para processar dados necessários para entregar um produto online? Veja bem, qual a base legal mais adequada para processar dados necessários para entregar um produto online? Consentimento, execução de contrato, legítimo interesse ou obrigação legal? Pensa comigo, o consentimento é o mais indicado? O que é mais fácil, você pegar o consentimento da pessoa ou utilizar uma base legal que não necessite do consentimento? Utilizar uma base legal que não necessita do consentimento. Então, lembra que uma das bases legais que garante a possibilidade de tratar o dado pessoal sem o consentimento, é justamente a execução de um contrato. Então, a base legal necessária mais adequada para processar dados necessários para entregar um produto comprado online é a execução do contrato. Ou seja, você vai executar esse contrato, cumprir esse contrato. Dados sensíveis podem ser tratados com base em legítimo interesse? Veja, o legítimo interesse, lembra que a gente falou rapidinho que
quando você for utilizar a base legal do legítimo interesse, você poderia pensar o legítimo interesse é o lucro, né? Então, qualquer possibilidade eu poderia utilizar a base legal do legítimo interesse. Só que assim, lembra que você tem que pesar qual é o objetivo do tratamento, quais são os riscos que vai trazer para o titular e quais são os benefícios que vai dar isso para o seu negócio. Sempre que o risco for maior que o benefício, você não pode utilizar o legítimo interesse. E especificamente no caso dos dados sensíveis, o legítimo interesse não pode ser utilizado por falta de previsão legal. Por quê? Porque ele não está no rol das bases legais lá do artigo 11. 6. O que é pseudo-anonimização segundo a LGPD? Lembra que a gente viu o conceito de anonimização e pseudo-anonimização? Então, anonimização, o dado perde a capacidade permanentemente de identificar, tornar uma pessoa identificável. A pseudo-anonimização é o quê? É uma técnica que mantém a possibilidade de reidentificação. A pseudo-anonimização, ela tira a capacidade do dado de identificar ou tornar uma pessoa identificável, mas de maneira temporária. Porque se você pegar uma informação que está guardada em outro lugar e trouxer e unir com esses dados pseudo-anonimizados, eles vão ficar legíveis e vão conseguir identificar uma pessoa novamente. Então, letra B. Pessoal, estão entendendo tudo até aqui? Eu espero que sim. Então vamos fazer um resuminho, estamos chegando no final, fazer um checklist do nosso dia 1 da nossa imersão. Então nós temos 3 pontos chaves que vocês têm que lembrar. Sempre que você for realizar tratamento de dados pessoais, você tem que definir qual é a finalidade que você quer coletar esses dados, para quê? Qual é a finalidade, e você tem que informar essa finalidade para o seu cliente. E você vai coletar o mínimo de dados possíveis para cumprir a finalidade que você almeja. Então, sem finalidade clara, não há base legal adequada. Você não consegue determinar adequadamente a base legal e não vai justificar o tratamento dado. Segundo, a escolha da base legal ela deve ser feita de maneira racional, com racional e evidência. Ou seja, lembra, vai usar a matriz em cascata. Qual é a finalidade? É para executar contrato? Não. É para cumprir obrigação legal? Não. Aquela matriz é muito legal de ser aplicada porque é muito prático e faz você encontrar a base legal muito rápido e de uma maneira muito segura. E princípios são checklist prático. Lembra que nós temos 10 princípios lá? Então, toda vez que você vai tratar dados pessoais, você tem que verificar que esse tratamento está cumprindo todos os 10 princípios da LGPD. Então, o checklist do primeiro dia é: sempre defina a finalidade e o mínimo de dados que você precisa coletar para cumprir essa finalidade. Escolha uma base legal adequada de uma maneira racional e tenha certeza de que toda vez que você for efetuar tratamento de dados pessoais no seu negócio ou na sua empresa, você vai estar garantindo que você está cumprindo todos os 10 princípios da LGPD. Então, você tem que ter uma finalidade, uma base legal, tem que ter transparência, tem que ter segurança, tem que garantir os direitos dos titulares, que a gente vai ver isso mais para frente, e tem que garantir que você pode, tem que deixar evidências de que você está cumprindo todas esses pontos. Então, amanhã, no dia 2, nós vamos falar um pouquinho sobre o mapeamento de dados, a governança e o atendimento ao titular. O que isso quer dizer? O mapeamento é efetivamente o que você precisa fazer para documentar o teu processo de adequação no teu negócio, no teu escritório, na tua loja, no teu consultório ou no seu negócio, na sua lojinha, no seu açougue, no seu negócio, seja qual for. E a governança é o que você faz para garantir que esse processo de adequação ele seja realizado de maneira adequada, com segurança, e como é que você deve fazer o atendimento ao titular, porque um dos direitos do titular é ter acesso
as informações aos dados pessoais que são tratados por você ou pelo seu negócio. Tá bom, pessoal? Agora eu vou me dar dinâmicas. Eu peguei algumas perguntas aqui também no chat do Insta. Você vai responder. Tá, então agora estão me avisando aqui que tem algumas perguntas no chat do Insta. E aí isso também fica aberto aqui para o pessoal da live. Se vocês quiserem fazer perguntas. Você pode verificar aqui se o chat está ligado aqui? Só para mim, por favor. Pode pausar aqui. Ó. Pode pausar a apresentação. E aqui no cantinho. Aqui, ó. Desculpa. Aqui. E aí a gente tem algumas perguntas no Instagram, né? Principalmente o ADV Matheus Duarte. A LGPD é aplicável somente a CNPJ ou CPF? Também deve observar as regras? Sim, Matheus. Matheus, que bom que você está aqui, meu querido. Sempre me prestigiando. Sim, ele pode, desculpa, é aqui agora. Ele não interessa se é CNPJ ou se é CPF. Lembra que a LGPD ela deve ser cumprida por pessoas físicas ou jurídicas, e essa pessoa jurídica tem que ser de direito público ou privado que faça o tratamento de dados pessoais. Basicamente, se esse tratamento foi realizado no Brasil, se é para oferecer um produto ou serviço e se ele se os dados forem coletados no Brasil. Então, sim, é obrigado a cumprir a LGPD, o escritório do advogado pessoa física e o escritório do advogado pessoa jurídica, por exemplo. O Rodolfo também tem uma dúvida aqui. Essa lei aplica-se a qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizado por pessoa física ou jurídica e alcança instituições e organizações, tanto públicas quanto privadas. Sim, a LGPD dela se aplica a todo o tratamento de dados realizado por instituições públicas ou privadas e que mais é pessoas físicas ou jurídicas, isso? Isso. Desde que os dados sejam coletados no Brasil, tenham sido coletados para a oferta de um produto ou serviço. E a única oportunidade que não vai se aplicar é se for coletado para uso estritamente particular, eu dei exemplo da avó, da mãe, e aí tem algumas possibilidades descritas na LGPD, como, por exemplo, quando esses dados forem utilizados exclusivamente para conteúdos jornalísticos, aí não se aplica a LGPD. Quando forem utilizados, por exemplo, por organizações de pesquisa devidamente registradas, também não vai se aplicar. Mas sempre que for utilizado para basicamente para oferecimento de um produto ou serviço, sim, vai se aplicar. A Denise de Fátima Vidolin, ela está perguntando também. No meu caso, como corretora especialista que colho muitas informações sobre os possíveis segurados, está certo eu entender que ele está de acordo em cedê-las? Veja bem, é Denise, né, Denise? Muito legal a sua pergunta. Isso a gente viu aqui. Por exemplo, você, pelo que eu entendi, é corretora de seguros, se você puder responder aí. Então você vai colher muitas... Seguro de vida, né, Denise? Você vai colher muitas informações. E sim, todas as informações que você coletar sobre os seus segurados, você tem que ter em mente que muitas dessas informações vão ser informações sensíveis, né? Dados pessoais sensíveis. Por quê? Porque se você vende seguro saúde, seguro de vida, você vai coletar alguns dados que vão estar relacionados à saúde dessa pessoa. E lembre que dados pessoais relacionados à saúde são dados sensíveis. Elas são obrigadas a ceder, não que elas sejam obrigadas, mas nem sempre você vai necessitar do consentimento. Porque lembra que eu falei para você que quando você utiliza esses dados pessoais para cumprimento de um contrato, para a realização de um contrato, você não necessita de um consentimento. Mas o cuidado que você tem que ter com esses dados, ele é muito maior do que com os dados pessoais comuns. Então, quando você for
se você usar para futuras vendas, se você usar para as futuras vendas, tudo vai depender da base legal que você utilizou. Lembra que você, se você pediu o consentimento, você tem que ter uma finalidade específica. Se você coletou o dado pessoal hoje para realização de um contrato, você coletou para realizar aquele contrato. Ah, posso eu realizar um contrato futuro com essa pessoa? Sim. Agora, se você coleta com uma outra finalidade, que não é oferecer um produto no futuro, aí você não poderá utilizar de acordo com a LGPD, porque a finalidade que você coletou primeiro e informou para o teu cliente, ela não é mais a mesma agora que você vai utilizar de uma segunda maneira. De uma segunda vez, perdão. A gente tem mais uma do Matheus, que é: há distinções de penalidades para cada tipo de pessoa? Por exemplo, CNPJ privado vai ter penalidade diferente do público ou do próprio CPF? Via de regra não, Matheus. As penalidades elas são basicamente as mesmas. Existem algumas penalidades, por exemplo, como a aplicação de multas, que não vão ser aplicadas, por exemplo, aos entes públicos, porque não faria sentido você aplicar uma penalidade de multa ao ente público, porque isso, pelo descumprimento da LGPD, porque isso iria causar um prejuízo ainda maior para o coletivo. Mas, fora essa exceção das multas e uma outra que tenha na LGPD de maneira específica, as penalidades são as mesmas aplicadas para a pessoa física ou para a pessoa jurídica de direito público ou privado. Mais alguma? Então, pessoal, mais uma vez quero agradecer muito a presença de vocês. Quero deixar aqui, desde já, estender o convite para que vocês se façam presentes amanhã e também quinta-feira, mas amanhã, a partir das 20 horas, vamos estar aqui mais uma vez falando sobre LGPD e eu espero encontrar vocês todos aqui. Se quem está assistindo pelo Instagram, lembra, se você quer participar, lembra, vai ter sorteios aqui, vamos ter muitas coisas legais. Para participar desses sorteios, você tem que se inscrever, então clica no link da bio ou vai diretamente www.marcelotossolino.com.br e se inscreva na imersão, entre no grupo do WhatsApp, onde você vai receber as informações ali, vai receber o link da imersão amanhã, de quinta-feira e qualquer outra novidade que a gente tenha. E se inscreva para quem tiver inscrito vai participar dos sorteios, tá bom? Um abraço a vocês, obrigado por participarem, vejo vocês amanhã, onde a gente vai trazer mais um pouco de informação, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.